Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a doutora Nívia Guerra. Ela é advogada especialista em direito previdenciário. Temos muito que aprender, dentro de instantes. Doutora Nívia, como disse eu no início desse programa, e nós vamos realmente aprender muito nessa parte do direito previdenciário, e hoje alguns assuntos estão muito no top das informações, eu queria primeiro lhe agradecer pela presença para nós e tenho certeza absoluta que os ensinamentos serão muito importantes para os nossos telespectadores. Eu gostaria de iniciar lhe perguntando, de uma forma genérica, o que representa hoje esse direito previdenciário? Olá, inicialmente agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom, o direito previdenciário é o ramo da ciência jurídica que trata aí dos benefícios que a Previdência concede aos seus segurados, também trata do custeio desses benefícios, ou seja, como é que o Estado, através da autarquia pública, que é o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, consegue manter esses pagamentos de benefícios, se manter, se organizar, estabelecendo aí os princípios e diretrizes básicos da Previdência Social, que é um direito social aí garantido pela Constituição. E me diga uma coisa, nesses direitos, por exemplo, que a Previdência fornece ou propicia aos segurados, assim, digamos, o que a gente ouve falar, por exemplo, digamos, de qualquer coisa que você tem aquele direito, o benefício. Esse benefício, ou se tiver alguma outra coisa, nós acrescentaremos. Mas esse benefício, como ele se processa? Bom, os benefícios previdenciários são organizados, pela Lei 8.213, que é uma legislação federal, está em vigor, e diz quais são os rolos dos benefícios, ou seja, qual é o rol dos benefícios. Que benefícios a Previdência garante? Está lá uma lista, está lá um número limitado, taxativo, ou seja, não existem outros benefícios senão aqueles que estão na lei. Exemplos nós temos de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, salário família. Tem um número relativamente grande, auxílio reclusão, de benefícios. O segurado que entenda que se enquadra em um deles deve procurar o Instituto Nacional do Seguro Social para pleitear esse benefício e passar a receber. Existem várias causas que dão origem ao benefício. Como eu disse, a aposentadoria por idade. Chegou a uma determinada idade, ou seja, o risco social da idade avançada lhe leva a um benefício. Sempre a Previdência vai estar protegendo o risco social. Esse risco social pode ser idade, pode ser incapacidade, pode ser tempo de serviço demasiado, maternidade. Esses riscos sociais são protegidos. A pessoa entendendo que se enquadra nesse rol, nesses riscos sociais, ela pode sim procurar a Previdência para pleitear um benefício. Eu queria só lhe perguntar o seguinte, eu me lembro bem, numa certa fase da minha vida, aliás, quando eu estava no Congresso lá como deputado federal, eu me lembro bem que eu tinha um programa de rádio e estava vendo aquela mudança da história da idade, na verdade. Quer dizer, houve a mudança da idade para a mulher, a idade para o homem, e tinha um programa que alcançava muito a área rural. Então, o grosso das perguntas que eu teria que informar sobre a legislação que estava sendo, digamos assim, ampliada,
era rural. E como você falou nessa questão da idade, eu queria que você firmasse bem para dizer o tempo de serviço e a idade que você pode realmente se aposentar. Olha, a idade, ela realmente sofreu diversas mudanças, principalmente com a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Então, hoje nós temos o seguinte quadro. No âmbito rural, a idade mínima para aposentadoria por idade é 55 anos para mulher, 60 anos para homem. No âmbito urbano, a idade mínima para aposentadoria é 65 anos homem e 60 anos mulher, perdão. Então, nós temos aí esses limites de idade. Não há como se aposentar por idade com uma idade diferente desta. Mulher aos 60, homem aos 65 no âmbito urbano. Mas me diga uma coisa, quer dizer, se você, por exemplo, vamos dizer, completou sua idade, não, o teu direito de você, de recolhimento, porque você pode ter iniciado o trabalho bem cedo, né? Mas você tem que compatibilizar com a idade, não é verdade ou não? Isso é na aposentadoria proporcional. Sim. Na aposentadoria integral, não. Sim. Então, o homem que chega aos 35 anos de serviço, a idade não é um fator a ser levado em conta, apenas o tempo de serviço. Então, completou 35 anos, ele tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral. A idade não vai aí importar. Mulher, a mesma coisa. Se ela completou 30 anos de tempo de contribuição, que é para a mulher reduzida em 5 anos, ela também tem direito a se aposentar. A questão da idade vai interferir se a pessoa tinha direito à aposentadoria proporcional. Isso significa que é um pouco complexo, eu vou tentar simplificar. Em 1998, a aposentadoria proporcional foi praticamente extinta. Mas a lei criou, a Emenda Constitucional 20, uma transição. Que transição? Quem já fazia parte da Previdência nessa época, em 98, poderia se aposentar proporcionalmente, desde que pagasse um pedágio. Pedágio. Exatamente. Pois bem. Pois esse pedágio foi estabelecido e, então, para a aposentadoria proporcional, conta sim a idade. Então, para se aposentar a mulher entre 25 e 30 anos, que tem direito à aposentadoria proporcional, ela tem que ter 48 anos mínimos de idade. Para o homem que não tem 35 anos, tem entre 30 e 35, ele também tem que ter a idade mínima de 53. Mas hoje em dia a gente quase não observa mais isso, porque o pedágio, como ele é 40% do que faltava lá em 98, ele se torna muito alto. As pessoas não estão mais conseguindo cumprir esse pedágio, já estão se aposentando integral, já estão optando por se aposentar com 35 e com 30. Realmente porque aquele pedágio foi instituído nessa transição. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Que seria dando aquele direito, mas desde quando você pagasse aquele pedágio para adequar a legislação, me parece. Exato. Que... Normalmente, a legislação previdenciária, ela sofre muitas alterações. Desde que a Lei 8.203 entrou em vigor em 91, ela sofreu diversas alterações. Mas, normalmente, quando ela sofre uma alteração grave como essa, aumentar 5 anos no tempo de contribuição, extinguir a aposentadoria proporcional, ela prevê um fator de transição, até para que as pessoas possam, as que já tinham um certo tempo de previdência, que já conheciam aquela legislação, se adaptar à mudança da lei. Então, é louvável que se tenha uma norma de transição. Mas hoje ela praticamente não tem mais efeito. De 98 para cá já transcorreram quase 15 anos, não é? Em dezembro completa 15 anos. É verdade, viu? Agora me diga uma coisa. Essa questão do auxílio-doença, que também é algo que está englobado naqueles direitos que a pessoa tem. Como é que funciona essa história do auxílio-doença? Eu acredito que hoje o auxílio-doença, ele é o maior número, corresponde ao maior número de demandas contra o INSS na Justiça. Por quê? O auxílio-doença é o benefício devido por incapacidade superior a 15 dias. Até 15 dias, se a pessoa está doente, sofreu um acidente, está incapaz para o trabalho, o empregador é que é responsável por esse pagamento. A partir do 15º dia, o empregador deve encaminhar esse funcionário para a Previdência Social. E a Previdência Social é que estará comprometida, obrigada a efetuar o pagamento através desse benefício chamado auxílio-doença. O auxílio-doença é devido quando a incapacidade é temporária, quando a incapacidade é parcial. Entendi. Se a incapacidade é definitiva, a pessoa não tem condições médicas de retorno, ou se ela é total para todas as atividades e definitiva, será uma aposentadoria por invalidez, não um auxílio-doença. Qual é o grande problema hoje do auxílio-doença? São as perícias oficiais. Se os segurados vão ao INSS e pleiteiam um benefício, esse benefício é negado, alegando que não existe essa incapacidade.
Eles retornam à empresa e a empresa passa pelo médico dela e o médico diz, não, ele está incapaz para o trabalho. E aí o funcionário fica nesse meio, né? Eu costumo brincar que é como aquele ditado popular, na briga entre o rochedo e o mar, INSS e empregador, quem não se dá bem é a ostra, que é o funcionário, a parte mais fraca da história, não é? É verdade. Então, o que a gente sempre indica é que, tentando perante o INSS e não conseguindo, infelizmente, o único caminho é judicial, onde se tem aí concessão de benefícios de forma regular e rotineira. E me diga uma coisa, existem muitos casos desse tipo? Muitos casos. Eu acredito que hoje seja a maior parte das demandas na Justiça Federal, pelo menos da Bahia, eu acredito que seja a maior parte das demandas de benefícios por incapacidade. É porque eu me lembro bem que, em certas condições, você fica, vamos dizer, afastado durante um período até razoável. Tem tempo para você ficar razoavelmente afastado? Essa é uma pergunta muito importante, porque é sempre feita, né? As pessoas têm muita dúvida em relação a isso, porque a legislação não estabelece um prazo. A lei não diz tantos anos de auxílio dá direito a uma aposentadoria. Não há essa previsão. Então, a pessoa pode ficar 2, 3, 4, 5, 10 anos em auxílio-doença sem se aposentar. O que é uma situação muito incômoda para o segurado, já que ele fica sempre tendo que submeter a perícias, concedido o benefício, mas sem a garantia de um benefício mais estável, que seria a aposentadoria. Infelizmente, a lei não prevê prazo. Enquanto o médico oficial entender que ele não está inapto total e permanentemente, a condição médica dele não se consolidou, ele pode permanecer em auxílio-doença. Imagine, hein? Isso aí a pessoa já tem, aí vai ter que aquela história da revisão, né? A revisão médica, para ver se essa pessoa tem, digamos assim, a passagem para a definitiva, não é verdade? Isso aí ocorre com muita frequência. Agora, me parece também que essa história desse auxílio-doença, digamos, tem certos requisitos que a pessoa, às vezes, estava de auxílio-doença, acha que ele ainda estaria com aquela patologia que indicasse a necessidade de permanência, mas que aí o INS, através da perícia, diz que não, que ele já estaria em condições. Tem até uma história de readaptação em outra função. Isso é verdade. Exatamente. A legislação prevê a hipótese de readaptação profissional. Às vezes a pessoa está incapaz. Essa incapacidade pode ser até permanente para a sua função, mas não é permanente para todas as funções. Vamos dar um exemplo. Imagine uma pessoa que perde uma mão. Se ela exerce uma função de digitador, ela não vai ter permanentemente condições de voltar para a mesma profissão, porque a mão é essencial ao trabalho de digitador. Mas vamos imaginar que ela possa, ou seja, uma pessoa jovem, uma pessoa com plenas condições de exercer uma outra atividade, como um atendimento em uma portaria, como recepcionista, como telefonista. Então existiriam outras funções que essa pessoa poderia ser qualificada e readaptada para não sair do mundo do trabalho. Hoje o trabalho ele tem que ser visto menos como apenas um meio de ganhar a vida e também como um lugar do ser humano no mundo. O trabalho ele tem hoje uma característica de valorização do ser. Você se valoriza através do trabalho, você cresce pessoalmente, aprende através do trabalho. Então o objetivo é diminuir a quantidade de pessoas jovens recebendo benefício por incapacidade, exceto se essa incapacidade realmente for para toda e qualquer profissão, né? Então a pessoa não tem mais condições de exercer nenhum tipo de atividade. A readaptação vem para isso. Uma coisa que a gente tem que esclarecer é que quem é obrigado a fazer essa readaptação é o Instituto Nacional, ou seja, é o INSS. Essa readaptação não pode ser passada às empresas como uma obrigação exclusivamente das empresas ou do próprio funcionário se qualificar. O INSS qualifica esse funcionário, readapta esse funcionário. Quando ele estiver pronto para exercer outra função, aí sim, somente aí, ele vai ter o benefício cessado. Era isso que eu queria lhe perguntar, porque se ele está exigindo, também tem que dar as condições para essa readaptação, não é verdade? Agora, você tocou aí num ponto muito importante,
que é um ponto da atualidade, depois que surgiu a informática, a história do LER, né? Dessa lesão, né? Permanente, repetitiva, né? E isso eu acho que tem dado muita incapacidade também, não é? Tem. As lesões ocupacionais por esforço repetitivo, eu acredito que seja uma decorrência do próprio mundo moderno, né? Nós tivemos, depois da produção em massa, nós passamos a desenvolver pedacinhos pequenos da produção. Antigamente, o sapateiro, ele construía o sapato inteiro. Meu pai, que trabalhou com isso um certo tempo da vida, disse que ele cortava a sola, ele costurava o sapato, ele fazia todo o processo produtivo daquele objeto. Hoje, não mais assim, né? Hoje, a produção ela é dividida e o funcionário fica exclusivamente naquela máquina, naquele posto de trabalho, repetindo a mesma atividade o dia inteiro. Isso o corpo humano rejeita e tende a se lesionar. Uma atividade repetida com a exaustão acaba lesionando. A lesão por esforço repetitivo é considerado uma doença ocupacional e, por ser uma doença ocupacional, ela é equiparada a acidente de trabalho. Então, ela é um acidente de trabalho como se fosse uma queda dentro da empresa. É idêntico para a legislação. E ela é equiparada. Fica definitiva também. Não, aí vai é que ser, eu gostaria de saber. Não há como a gente estabelecer que aquela doença dá direito à aposentadoria. O que dá direito à aposentadoria é se há os sintomas e as consequências daquela doença são graves o suficiente para tornarem a pessoa total e permanentemente incapaz. Muitas vezes a LER pode ser objeto de tratamento, acupuntura, pilates, tratamento medicamentoso normal, tradicional. Então, ter LER por si só não significa que a pessoa está inapta ou que vai ter direito a se aposentar. Apenas que aquela doença é ocupacional. E sendo ocupacional, ela provavelmente vai ter que passar por um processo de reabilitação profissional para verificar se existe outra atividade que ela possa fazer que essa LER não se agrave, não se desenvolva, não a torne totalmente incapaz. Porque com essa história dos digitadores, principalmente, começou a surgir muito essa história da LER, né? E essa pessoa não pode realmente continuar naquela função que estava exercendo. E aí, então, o Instituto também providencia essa readaptação, dando os recursos para isso, né? Não só médico, como também outros equivalentes, né? Exato, deve proporcionar, né? A gente sempre, quando fala de lei, a gente fala do dever ser. A lei prevê que o Instituto deve providenciar essa readequação. Infelizmente, no caso prático, a gente vê casos que não providenciou e as pessoas tiveram alta sem estar completamente adaptadas. Existe? Existe. Mas para aí o segurado tem as opções que são buscar o Poder Judiciário para reaver essas diferenças de entendimento entre o Instituto Nacional e o próprio segurado. Uma coisa que eu acho interessante falar sobre a LER é que tem também aí uma responsabilidade empresarial. O funcionário que sofre de LER e passa pelo processo de reabilitação e retoma para a empresa, porque como ele é acidentado, ele tem direito a 1 ano de estabilidade na empresa. Muitas empresas, ao receber esse funcionário, não querem receber, alegando que não tem outra função sem o risco funcional. Mas elas, assim, não podem proceder. Porque é obrigação legal das empresas que lesionam funcionários em atividade encontrar uma atividade que ele possa exercer, uma atividade adequada à sua limitação física. Se a empresa recusa a presença do funcionário, se a empresa não lhe oferta uma atividade, ela pode ser responsabilizada pela Justiça do Trabalho, tanto em danos morais como em danos materiais. E o INSS, inclusive, ingressa com ações contra as empresas, buscando esses meses de benefício, se comprovar que a empresa expôs desnecessariamente esse funcionário ao risco e esse funcionário se lesionou por conta da atividade dolosa da empresa. Então, é uma atuação conjunta, INSS, empresa e segurado, né, na tentativa de não lesionar esse funcionário, de possibilitar que esse funcionário continue tendo uma vida plena sem adoecer. Aí é que entra a justiça. Aí é que entra a justiça, muitas vezes para equacionar esses interesses, sim, verdade, com certeza. Porque o outro está se recorrendo à justiça para ver se ela
Com certeza. consegue equilibrar essa situação. É a justiça que vai tirar, muitas vezes, o funcionário da ostra, né? E aí levá-lo à condição de poder discutir e poder encontrar uma solução para o seu problema. Agora, você, ao tocar isso aí, explicou tão bem que, às vezes, o leigo não entende isso, de que realmente a empresa tem essa obrigação de receber de volta para poder ou equacioná-lo, digamos, em um reajuste de função, não é? Porque o Instituto não permite que isso ocorra. Né? Mas só vai acontecer isso se ele tiver condição e estiver qualificado para exercer essa outra função, né? A empresa também não é obrigada a receber um funcionário ainda lesionado, ainda incapaz, ainda sem condições de exercer qualquer atividade, né? Ele tem que já estar adaptado para que a empresa seja obrigada a receber ele de volta. Certo. Agora, me diga uma coisa, nós estamos falando aí e pegou assim muito a parte desses benefícios, a questão da previdência. E a privada, como funciona? Nós temos 3 regimes previdenciários no Brasil. O regime próprio de previdência, que é o regime dos servidores públicos, não estão vinculados à legislação que eu tenho tratado aqui, que é 8.213, porque é ao Instituto Nacional de Seguro Social, eles estão vinculados a um regime próprio, como o próprio nome já diz. Temos o regime geral de previdência social, que compreende aí todos os trabalhadores da iniciativa privada e de algumas empresas públicas, que é o INSS quem administra e coordena, e é esse que a gente estamos tratando aqui. Existem também as previdências privadas, que são mais consideradas como fundos de investimento. São modelos de investimento daquele recurso, da poupança, com o objetivo de, no momento de infortúnio, como a gente chama, no momento de doença ou no momento de idade, a pessoa consiga receber esse benefício. É considerado como fundo de investimento. E o direito que vai responder é o direito do consumidor, porque se trata de uma relação de consumo entre banco e quem investe nesse produto bancário de previdência privada. É claro que o direito previdenciário ele vai interferir aí apenas para estabelecer o conceito. Só é previdência privada aquele que prevê a concessão de um benefício, aquele que prevê aquelas hipóteses de recebimento. Porém, não vai estar regulada pela lei da previdência propriamente dita. Então, quando a gente fala em direito previdenciário hoje no Brasil, a gente está tratando de regime geral de previdência, está tratando de Instituto Nacional do Seguro Social. Agora, isso me parece tem um valor, como também você disse, que a pessoa está prevendo ter uma aposentadoria com a complementação dessa privada que ele faz. Às vezes ele faz por isso, que acha que o que ele recebe de uma, digamos assim, do previdenciário, o teto é um teto que não é tão suficiente até para a vida que ele tem. Né? E daí ele faz como se fosse uma poupança que lhe desse direito de uma melhoria quando ele se aposentasse. E é altamente recomendável, né? Já que a pessoa que recebe acima do teto previdenciário, que hoje está em 4.200 e fração, ela também não contribui acima de 4.200 e fração. Porque o teto é este, tanto para contribuição quanto para pagamento. Porque às vezes a pessoa tem a impressão, eu recebo 10 mil por mês, então eu contribuo sobre 10 mil. Não. A contribuição do segurado é limitada também ao teto, assim como o pagamento. É uma relação equânime. Você não contribui acima, mas também você não recebe acima. Então, se a pessoa recebe acima e está contribuindo só no teto, ela deveria, por lógica, reservar esse outro que sobra, digamos, de contribuição para investir numa previdência privada e assim garantir uma renda equivalente à que ela recebia nativa. Se não acontece o que nós vemos hoje. Os aposentados, eles tinham uma renda nativa alta, se aposentam acreditando ter tranquilidade e voltam ao mercado de trabalho. E por que voltam ao mercado de trabalho? Porque descobrem que essa renda que eles recebem da Previdência hoje, abaixo do teto normalmente, porque quando se faz a média, dificilmente ela fica no teto, ele retoma ao mercado de trabalho para complementar. E aí gera essa contradição. Se aposentou para o descanso, mas é obrigado a retornar ao trabalho. Aí tem dois pontos que eu acho importante. O primeiro ponto, que antigamente a gente ouvia falar em, digamos assim,
em salário, tinha como previdenciário, e você não era aquele salário verdadeiro. Me foge agora no momento a terminologia dessa palavra. Eu acho que eu me recordo. Viu? Tem um apelidinho. Que você, por exemplo, quando calculava a aposentadoria, porque eu me lembro bem que dava a ideia como se você estivesse recebendo como se fosse salário mínimo. Eu me recordo quando eu recolhia, você podia recolher sobre 20 salários. Depois caiu de 20 para 10 salários. E no fim a gente emendava que aquilo ali fosse calculado em cima de salário. Aí vem o negócio de salário de referência. Essa coisa agora morreu tudo e, e já tem o teto já suficiente desse valor, não é? A Constituição Federal de 88, ela proibiu vinculação ao salário mínimo. Então, nada pode ser vinculado a um salário, exceto um salário. Então, o único benefício que está vinculado ao mínimo é quem recebe um mínimo, porque não pode receber menos. Então, nem para fins de contribuição, nem para fins de recebimento, tem vinculação a tantos salários mínimos. Às vezes a pessoa faz uma conversão mental, né? Eu contribuí em 5, mas na verdade ela não contribui em 5. Ela contribuía o valor monetário equivalente a 5. 5 da época em que ela contribuiu. Se a gente perceber, o salário mínimo teve um ganho real muito grande nos últimos 20 anos. O salário mínimo, a grande briga em 1994, ou na época da Constituinte, em 89, era que o salário mínimo equivalesse a $100. Hoje nós temos o dólar a 2,30 e o salário mínimo já está 3 vezes, mesmo com o dólar alto. Ou seja, não há vinculação ao salário mínimo para fins de contribuição. Se contribui em valor. Uma coisa que a gente tem interessante a falar dessa época de 20 salários, que diminuiu para 10 salários e que depois deixou de ter salário mínimo como referência, não se tem mais salário mínimo como referência. Isso. O salário referência também para o contribuinte individual também extinguiu. Hoje você tem exclusivamente salário monetário, ou seja, salário de contribuição. Quanto se ganha? Se ganha 3 mil, esse é o seu salário de contribuição, essa é a sua base de recolhimento. Então, somente isso. Você não tem um salário de referência a que você se reportar. Você tem o seu salário, que é o salário de contribuição. A história é exatamente isso. Salário de referência. Esse ponto é que realmente era fundamental. E outra coisa que a gente percebe, eu já encontrei colegas, por exemplo, que já com a idade bem avançada, e aí, mas você ainda está nessa luta aqui diária, aí diz, bom, eu tenho que estar aqui, porque senão eu não vou complementar o que eu necessito, né? Porque o que recebo é em cima desses valores que você já fixou o maior, eu gostaria que você repetisse o maior. É o teto, hoje é o salário de contribuição. O maior salário de contribuição é o teto previdenciário. Da mesma forma que o maior salário de benefício, ou seja, de valor pago a título de benefício, também é o teto previdenciário. Não se tem nem como contribuir acima do teto, nem se tem como receber acima do teto. E é 4 mil e pouco. É 4.219, se não me falha, mas está muito próximo disso. Se eu não estiver no ponto, está muito próximo disso. Agora, me diga uma coisa. Tem se lido muito na imprensa e tem se ouvido também muito, através de televisão, a história de fator previdenciário. Então, uma briga, até me parece que os sindicatos, pelo que eu li, não são muito favoráveis à coisa como está ocorrendo nessa definição desse fator previdenciário. Qual é o prejuízo ou o benefício que está se tendo uma discussão nesse fator previdenciário? O fator previdenciário foi uma dessas mudanças introduzidas aí na chamada reforma previdenciária que aconteceu entre 98 e 99. E o que foi o fator previdenciário? O fator previdenciário foi uma forma que o Estado, no caso o governo, encontrou de limitar as aposentadorias precoces. Ou seja, que a pessoa que, tendo 35 anos, por tempo de serviço homem, urbano, poderia se aposentar integral, 100%. Ok.
Mas com a idade, com a pessoa começou a trabalhar com 16 mais 35, vai ter uma idade muito baixa, 51 anos, já podendo se aposentar, em tese com muita capacidade produtiva. Então se criou o fator previdenciário como uma forma de diminuir essa aposentadoria. Quantos anos à frente essa pessoa deve viver de acordo com a expectativa de vida? Hoje, mais 21 anos, uma pessoa que se aposenta com 51. Esses 21 anos a Previdência vai estar pagando esse benefício. Então se estabelece um critério para que, considerando a idade média do brasileiro e considerando a expectativa de vida e considerando o tempo de serviço e a idade da pessoa, se faz uma fórmula que, quanto menor a idade, quanto menor o tempo de serviço, menor será essa aposentadoria. Então o fator previdenciário veio realmente para desestimular as pessoas a se aposentar precocemente. Completou 35 anos, ainda assim, a pessoa, quando realiza o cálculo e vê que o fator previdenciário está ali diminuindo 40%, já vi casos de 40%, 45% do valor da aposentadoria, ela desistir de se aposentar. Por que as pessoas, os sindicatos e os próprios trabalhadores têm essa aversão ao fator previdenciário? Porque me parece, inclusive, uma contramedida do governo. A mim também me parece algo que foge aí da natureza da legislação previdenciária. Não sei se você se recorda, mas em 1989 nós tínhamos o abono de permanência em serviço. Ah, era verdade. O que você fazia? Você estimulava que a pessoa continuasse em serviço e não se aposentava. Tinha até um apelido engraçado que era chamado pé na cova, né? Por quê? O que significava esse pé na cova? A pessoa já tinha o tempo para se aposentar. Já poderia se aposentar, mas não. Ela preferia receber um pedacinho e continuar trabalhando, e aquele valor que ela recebia de abono de permanência de serviço complementava a sua renda, e ela não precisava se aposentar, deixava para se aposentar mais à frente. Isso era uma medida que estimulava a aposentadoria tardia, mas esse benefício foi extinto. Ao contrário, o que é que se cria? Um fator para, ao invés de estimular o trabalhador a permanecer, faz com que ele desestimule sua aposentadoria. É uma medida contrária. Ao invés de estimular que ele continue trabalhando, desestimula a aposentadoria. Ao invés de estimular ele a continuar feliz no mundo produtivo, faz com que ele se sinta prejudicado, faz com que ele se sinta, como é que posso dizer, menosprezado pelo próprio Estado, já que ele cumpriu o requisito que o Estado determina, mas o Estado ainda assim lhe tira 40% do benefício. Essa é a grande briga do fator. O que a gente tem a dizer sobre isso é uma briga que tem que ser política. Tem que ser no Congresso, tem que ser efetivamente através de mobilização social. Porque hoje o que está em vigor é o fator. Nós, como advogados, pouco podemos fazer, só como cidadãos. Porque hoje já foi declarado legal, é legal, está em vigor e está diminuindo as aposentadorias, não tem jeito. Agora me diga uma coisa, você tocou aí num ponto, e esse ponto hoje também está sendo avaliado, a questão da aposentadoria. Então, essa sua aposentadoria, mas você volta a trabalhar. É esse fator hoje discutido da desaposentação, qualquer coisa, terminologia desse tipo, que vai lhe dar o direito de você contar depois um acréscimo daquilo que você recebia. Como é que funciona? Tem esse nome interessante, desaposentação ou desaposentadoria, também é utilizado, né? O que é isso? A hipótese de renúncia à aposentadoria. Não seria apenas para quem voltou a trabalhar. É a hipótese de o segurado ter o direito de abrir mão de uma aposentadoria com vistas a receber uma outra aposentadoria. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você se aposentou, permaneceu trabalhando e depois de se aposentar recebeu salários bem maiores. Recebeu valores mais significativos. Você é obrigado a contribuir, porque a legislação diz que se trabalhou, é obrigatória a contribuição. Não interessa se está aposentado ou não está aposentado. Essa contribuição social do INSS, ela é obrigatória, independentemente da pessoa aferir vantagem ou não com essa contribuição. Então é um ponto que a gente tem que deixar bem claro. Às vezes a pessoa procura, doutora, se eu trabalhei depois de me aposentar, eu posso ter esse valor de imposto, esse valor de contribuição social de volta? Não, não pode. A contribuição social tem que ser paga. E já que essa contribuição está sendo paga, eu tenho alguma vantagem nisso? É aí que entra a desaposentação. É a possibilidade do segurado pedir que essas contribuições que estão sendo vertidas em favor da Previdência sejam utilizadas para a concessão de um novo benefício mais vantajoso. E isso interfere no fator, porque como o fator leva em consideração tempo de serviço e idade, a pessoa vai ter mais tempo de serviço, vai ter mais idade, consequentemente o fator vai prejudicar menos, ou pode até ajudar,
Porque o fator não é só para prejudicar. Se a pessoa tem uma idade avançada e um tempo de serviço avançado, esse fator pode dar maior do que 1, e sendo maior do que 1, ele vai ajudar na aposentadoria, melhorar a aposentadoria. Então, a desaposentação, ela vem nesse sentido. A gente só tem que chamar atenção para 2 pontos em relação a isso. Diga que isso é importante. Primeiro, está no Supremo. Ainda não é uma coisa que a gente chama de causa-ganha. O Supremo está julgando a matéria. Já teve um primeiro voto do ministro Marco Aurélio favorável, dizendo que era possível a aposentadoria, que não há nada na legislação que proíba essa desaposentação. Inclusive, ele usa o termo desaposentação. Já foi pedido vista, ainda está em suspenso, não foi julgado. O segundo ponto é que o segurado, ao requerer a desaposentação, ele tem que estar ciente que vai melhorar o salário dele. Porque ele está fazendo a renúncia ao benefício que ele recebe com vias à concessão de outro. Então, para evitar qualquer discussão se ele vai ou não ser prejudicado em virtude da desaposentação, ele deve fazer um cálculo. Fazendo o cálculo, vendo que esse benefício novo é mais vantajoso, deve-se sim buscar desaposentar. Hoje, a única forma de se buscar isso é através da justiça, porque o INSS não reconhece na esfera administrativa. Agora, eu ia lhe perguntar um fato que realmente está em discussão, ou estava em discussão, mas acho que a presidente, digamos assim, através de medidas, acabou com essa discussão, que é a história da multa dos 10% sobre o fundo de garantia, que diziam, eu estou lendo o que está na imprensa, né, que aquilo foi algo criado dentro de um processo por um tempo determinado. Só que esse tempo já se extinguiu e o governo está querendo ainda aproveitar que não é mais direito, que isso seja tornado direito definitivo. O que você achou disso, doutora? Olha, eu tenho uma posição muito crítica em relação a isso, espero não ser polêmica demais. Porque, assim, o que foi os 10% a mais na multa de 40%? Na época dos expurgos inflacionários, nos planos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2, naquelas trocas de moeda, eram para ser colocados... A conta de FGTS é uma conta vinculada, ou seja, é uma conta como uma conta poupança, mas ela é vinculada ao saque, ela não é permitido o saque. Pois bem, essa conta vinculada ela tem que sofrer os reajustes, assim como uma conta poupança que nós temos no banco, que tem que sofrer os reajustes monetários. Esse reajuste monetário não foi colocado corretamente. Isso gerou chamados expurgos inflacionários, diferenças de correção monetária que não foram aplicados. Bom, quem é que não aplicou? Entidades bancárias junto com o governo, que não fiscalizou. Pois bem, passou-se o tempo, se descobriu o erro e começou a se buscar na justiça essa reparação sobre o saldo da conta do FGTS. Então, o Poder Executivo criou um acordo para pagamento desses valores. E pagou, já encerrou. A última prestação, se não me falha a memória, foi em 2001. Pois bem, só que o governo, o Estado, ao invés de ele próprio, com as entidades bancárias, custear esse valor, não, o que é que ele faz? Ele coloca para os empregadores pagar. Então, os empregadores aí é que tem que pagar a mais os 10% para custear uns expurgos que os empregadores não tiveram responsabilidade alguma nisso. Afinal de contas, ao empregador só é dado o depósito. Pois bem, para terminar a lista de absurdos, além de pagar uma dívida que não é sua, os 10%, essa dívida já foi integralmente paga e ainda o governo quer manter esse pagamento. Exatamente. Então, assim, a gente do meio jurídico fica até, de certo ponto, intrigada, né? Como é que pode ainda ter justificativa para a manutenção desses 10%? Né? São justificativas meramente econômicas e não jurídicas. A gente hoje tem um grande problema no judiciário, que é a utilização de argumentos exclusivamente econômicos para o fim de defesa do executivo. O executivo se defende utilizando argumentos econômicos, mas nós vivemos um estado de direito em que os atos têm que ser, principalmente do poder do Estado, têm que ser garantidos por lei. O Estado só pode agir em virtude da lei. Então, o aspecto econômico, ele é segundo plano. O aspecto jurídico tem que estar em primeiro plano. Então, eu encaro isso como um absurdo. Acho que o governo deveria rever, extinguir esse acréscimo de 10% e utilizar o seu poder para majorar ou criar outros tributos que venham a suprir esse percentual, mas não através da multa de 10%.
embora já tenha saído, batido mais ou menos o martelo lá pelo Poder Executivo, ainda existe briga na Justiça sobre isso ou não? Eu não desconheço se os empregadores ingressaram com ações, porque aí, no caso, seriam os interessados, seriam as associações de empregadores, né? Para poder discutir esse acréscimo de 10%, porque eles é que são os prejudicados por esse recolhimento. O trabalhador em nada interfere, o trabalhador só recebe 40%, ele não recebe 50%, então não se está tirando direitos do trabalhador. O trabalhador continua tendo direito a 40% de multa pela despedida arbitrária e recebendo esses 40% de multa pela despedida arbitrária. Aí tem que ser realmente uma negociação política entre empregadores, e aí FIEB, etc., com o Estado. Entendi. Agora, doutor, nós já tocamos nesses assuntos todos. Acho que eles esclareceram muitas dúvidas dos telespectadores. E eu queria aproveitar esse restante do nosso bate-papo, tão saudável. Se você teria algum aconselhamento especial, alguma coisa pela sua experiência que trouxesse algum benefício para os nossos telespectadores, eu gostaria que você fizesse. Bom, eu acredito que o melhor que um segurado do INSS, que um cidadão do Estado deva fazer para a sua vida é conhecer um pouco da legislação previdenciária. Não está se dizendo se tornar um acadêmico, um bacharel em direito, nem exercer atividade na área jurídica, mas ter noções básicas do que é o direito previdenciário. Eu costumo dizer que o direito previdenciário ele vai atingir a todos, de uma forma ou de outra. Porque se tem uma coisa que nenhum de nós está livre é da morte. E o direito previdenciário, em última instância, ele vai proteger a morte, não a pessoa da morte, mas os seus dependentes, os seus familiares desse fato chamado morte. Então, idade avançada, tempo de contribuição, maternidade, reclusão, são riscos que todos nós corremos e todos nós devemos estar protegidos em relação a esses. Quando eu falo riscos, é riscos de não ter renda naquele determinado momento, né? No momento de uma doença, no momento de uma incapacidade, no momento de uma maternidade em que a pessoa precisa descansar e não tem a renda. Então, por isso é interessante que o segurado busque, no INSS tem cartilhas que esclarecem isso, nós temos a internet aí com conteúdo variado, imenso, de dicas sobre benefícios previdenciários, se informar como é que funciona a estrutura do Instituto Nacional do Seguro Social, para no momento em que ele tomar uma decisão contributiva ou que ele tomar uma decisão de valor de benefício, de valor de contribuição, ele saiba exatamente que passo ele está dando, que posição ele está tomando, para fim de não ser prejudicado. O que eu vejo muito hoje é que pessoas que contribuíram, às vezes, um tempo enorme, param de contribuir por desinformação, não sabem que depois de um prazo, elas perdem a qualidade de segurado. E perdendo a qualidade de segurado, elas deixam de estar garantidas pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Essa sua observação é exatamente. Muito importante. 12 meses após perda do recolhimento, você perde a qualidade de segurado. Se você estiver desempregado, 24 meses. Depois de 24 meses sem contribuir, perde a qualidade de segurado. Se você tiver mais de 10 anos ininterruptos de contribuição e parar de contribuir, 36 meses sem contribuir, perde. E depois que você perde a qualidade de segurado, você não tem direito a nenhum benefício por incapacidade, mas você não tem direito a nenhum benefício por reclusão, nem auxílio acidente, exclusivamente vai ter direito à aposentadoria por idade, se tiver a carência mínima. Então é algo que eu aconselho realmente que os segurados busquem, se informem. Uma outra coisa só para terminar, é que eu pude perceber da sua observação, que também merecia um aconselhamento, que eu estou fazendo um adendo e poderá ser confirmado ou não. Se a pessoa tiver dentro do seu teto de despesa, daquela sobra que você tem disponível, é fazer uma complementação da previdência privada. Isso não é verdade? Exatamente. E aí nós temos já a previdência privada e nós temos também outras categorias de poupança que a pessoa pode também
investir em imóveis, investir como poupança, Sim, todas são alternativas. O brasileiro, infelizmente, ele não tem essa característica de poupador como nós vemos em outros países, né? O brasileiro, ele geralmente é mais imediatista, não pensa muito a longo prazo, 20, 30 anos. É uma mentalidade que nós temos que começar a mudar, né? A expectativa de vida já está em 70 e tantos, todo ano aumenta, 2, 3, 72, 73. Então nós temos que nos adaptar a que vamos chegar aos 72, aos 73. Esperemos que com saúde, a ponto até de exercer ainda alguma atividade, porque eu acredito que trabalho ele só valoriza a pessoa. Mas, se não pudermos exercer, teremos condições de nos manter, teremos condições de ter uma vida digna. Para isso a gente tem que se preparar já, imediatamente. Né? É verdade. Na previdência privada e na previdência oficial também. Doutora, muito obrigado pela sua vinda e seus ensinamentos, viu? Muito obrigada, agradeço o convite.